Vamos ler. João 15, versículo 4. Diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se ela não estiver na videira, assim também se vocês não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara a secará, e os que colhem lançam o fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vocês, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Eu quero dar continuidade à ministração da semana passada. Nós aprendemos e viemos falando isso aqui, batendo na mesma tecla, né, um bom tempo, sobre a questão do pertencimento, o retorno do homem ao Criador. E eu falei aqui semana passada que a obra redentora da cruz é um caminho de retorno, porque na ordem original da criação, o homem foi criado para pertencer ao Criador. Por isso a Bíblia diz: dele, por ele e para ele. Não só dele, por ele e para ele, como também nele tudo subsiste. E subsistir significa continuar existindo. Amém? Qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? A morte. Quando o homem pecou, o homem foi sentenciado à morte. Eu falei isso aqui semana passada. E nasceu o tempo. Até então vivíamos no Kairos de Deus, no tempo eterno. Mas quando nasceu o pecado, também nasceu o tempo, porque nasceu a sentença de morte. E a partir disso nós estamos morrendo. Todos os seres humanos são seres caídos, porque são filhos de Adão. Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Somos filhos de Adão e portamos a mesma natureza caída do pecado e a mesma sentença de morte. Estamos morrendo. Essa é uma grande verdade. Por isso que todo mundo aqui envelhece, porque o envelhecimento é o sintoma da morte. Quanto mais você envelhece, mais você está morrendo. Cada dia que passa é um dia a menos, porque você está morrendo. O cabelo branco, a calvície, né? Você vai ficando mais... Tudo vai caindo, né, irmão? Tudo vai caindo. Vai perdendo vigor. Porque você está morrendo. É a sentença de morte, porque o salário do pecado é a... Aí vem Jesus na cruz do Calvário, dá a sua vida em resgate de muitos, não de todos, mas de muitos, porque muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que se fazem chamados, são os que ouvem o chamado, são os que dizem sim para o chamado. Assim como Deus deu livre-arbítrio na criação, quando Ele criou o homem, Ele também continua dando a você o livre-arbítrio para você voltar. Então voltar também é uma decisão, é uma escolha que eu tenho que fazer para voltar. Por isso muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos, porque depende das minhas decisões e das minhas escolhas voltar. E voltar é voltar ao pertencimento, onde não existe mais eu, onde só existe Ele, onde dele, por Ele, para Ele e nele são todas as coisas. Então nosso desafio de cristianismo é voltar. O nosso desafio de cristianismo é pertencer novamente ao Criador. E pertencer novamente ao Criador sugere a morte do nosso ego,
sugere a destruição das nossas vontades, do nosso eu. Por isso que Jesus diz aqui em João 15, se você estiver em mim e eu estiver em você, você dará fruto, porque eu sou a videira e você só é a vara. E se a vara estiver fora da videira, que é Jesus, a vara pode dar fruto? Já quebrou um pedaço de um galho de uma árvore? Quando você quebra, ele pode até ter folha, o galho quebrado com folha. É só você esperar o outro dia que a folha cai, a folha murcha, a folha seca, tudo morre, porque está desligado da fonte, está desligado do tronco, está desligado da raiz. Era isso que Jesus estava dizendo: eu sou a videira, vocês são só varas. Se vocês estiverem em mim, você vai dar fruto. E essa é a ordem, que vocês deem muito fruto. Mas se vocês não estiverem em mim, como a vara sozinha secará. E uma vara seca serve para quê? Para fazer fogueira. E os homens colhem e a queimam e ardem. E agora ele está falando da alusão do juízo de Deus, que virá sobre toda a humanidade. Então não existe vida fora da videira. Jesus é a vida, Ele é a videira. E a ordem dele é que vocês deem muito fruto. Olha que interessante aqui também no 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha a comunhão. Quando você tem uma comunhão de pertencimento com o Criador, quando você e Ele se tornam um, existe uma coinonia até na oração. Quando você quer algo que não foge dos princípios e dos padrões de Deus, Deus dá para você. Porque quem está em Deus, quem é um com Ele, conhece o coração dele, sabe exatamente o que pedir na hora de pedir. Pediu e não recebeu, pediu mal, porque pediu para gastar no vosso próprio deleite, pediu separado, pediu fora da videira. Quando você pede dentro do propósito, quando você pede em favor da videira, você está dentro da videira, você é um ramo, você é um galho ligado ao tronco que é a videira, que é Jesus. E aí você vai pedir, a sua oração vai ter força, porque ela terá propósito. O seu coração é um coração com o coração de Deus. Então ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Não dá para ser discípulo de outra forma. Jesus disse que a marca dos discípulos é a frutificação. Se você não for discípulo, você não tem propósito nenhum. Pastor, eu sou membro, vim frequentar a igreja. Cara, Deus não te chamou para ser membro e nem para frequentar a igreja. Deus te chamou para ser discípulo. A ordem que foi dada aos discípulos, a grande comissão é: ide pelo mundo, pregai o evangelho e fazeis discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é o discipulado, é se tornar igual ao mestre. O discipulado significa nós nos tornarmos igual ao mestre, Jesus. E a ordem é que vocês deem muito fruto. Agora a gente precisa entender o que é frutificar. Porque muitos de nós temos uma mentalidade de frutificar muito fora do padrão. Eu cresci na igreja evangélica e eu aprendi errado. Depois eu tive que desaprender, desconstruir para reconstruir. Mas a grande maioria de nós pensa que dar fruto é serviço. Não, eu vou ali fazer o sopão, eu vou frutificar. Eu vou ali no hospital orar pelo enfermo, eu vou frutificar. Eu vou lá no presídio orar pelos presos para que eles sejam libertos, eu vou frutificar. Eu vou fazer cesta básica e vou dar para as famílias carentes, porque isso é frutificar. Eu vou na igreja e vou ser um pregador da palavra de Deus, porque quando eu estiver pregando eu vou frutificar. Eu vou ser um obreiro da casa do Pai, porque quando eu estiver ali servindo na porta, recepcionando, abraçando, com um cartazinho seja bem-vindo nas mãos,
porque isso é frutificar. Eu estarei envolvido com alguma coisa do templo, porque isso é frutificar. Essa é a nossa mentalidade sempre sobre dar fruto para Deus. Só que trabalho, serviço, não significa dar fruto na Bíblia. E frutificar também não exclui trabalho. Agora, pastor, você me deixou confuso, espera aí. É ou não é? Tem um paradoxo aqui. E às vezes os paradoxos são importantes, porque a gente vive nos paradoxos. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma verdade que você acredita muito, mas que ao mesmo tempo você já não acredita mais. Uma coisa que confronta com outra coisa que parece que está sendo uma coisa contra a outra. E aí você diz, isso é um paradoxo. Porque você está falando uma coisa aqui e depois está falando outra coisa aqui, diferente do que você está falando aqui. Então, peraí, gerou um paradoxo. Os paradoxos fazem parte da nossa vida e a gente só precisa entender a questão. Trabalho não significa frutificar, só que frutificar não exclui trabalho. Vamos entender isso? Primeiro eu quero falar sobre o que não significa frutificar no trabalho. Essa mentalidade de serviço evangélico. Vamos para Mateus 7,15. Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ele está falando de falsos profetas, falsos servos, falsos obreiros, que vêm a vocês vestidos de ovelha, mas interiormente são apenas lobos devoradores. E Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecer. Porventura dá para colher uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má, mau fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecer. Se conhece pelos frutos. Aí olha o que ele diz aqui: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Cara, olha aqui o versículo 22. Ele fala sobre profetizar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, sobre fazer muitas maravilhas em nome de Jesus. E é indiscutível que eles produziam trabalho, eles faziam coisas e tinham resultados nas coisas que faziam. Havia milagres. Só que a vida deles não atingiu a essência que deveria ter. Vou dizer uma coisa aqui para você. Milagres não são sinais de frutificação. Eles são importantes? São, porque Deus é poderoso para fazer milagre. Mas eles não são sinais de frutificação. Por isso que essa geração evangélica de hoje, ela se impressiona muito com sensacionalismo, ou com coisas sobrenaturais, porque acredita que Deus está naquilo que é sobrenatural. Só que também existe o sobrenatural em outras religiões. Existe no catolicismo, existe na feitiçaria, existe na umbanda, na quimbanda. Existem sinais que acontecem, e a Bíblia diz que o anticristo produziria sinais e maravilhas e enganariam muitos escolhidos. Porque o povo é supersticioso. Quando Jesus se manifesta, a Bíblia diz que os judeus procuravam sinais e os gregos queriam sabedoria. Eles vinham até Jesus atrás de sabedoria. A Grécia é o berço da sabedoria, né? Segundo a filosofia. Então, desde aquela época, eles já buscavam os grandes sábios. E eles vieram até Jesus para ouvir, só que se escandalizaram. A Bíblia diz que a palavra da cruz era loucura para aqueles caras. Porque na mentalidade caída e humana,
o ser humano enxerga Deus um superstar. Deus da Grécia Antiga era o Deus que soltava raio das mãos, tipo Zeus. Eram deuses poderosos, sanguinários, que matavam homens. Deuses que eram impetuosos. E aí de repente eles vão até Jesus e eles não conseguem ver Jesus como Filho de Deus de maneira alguma, porque eles estão vendo um homem morrendo, um homem apanhando, um homem dizendo, vocês comerão do meu corpo e beberão do meu sangue. Em verdade vos digo que o Filho do Homem há de padecer. E isso não começou, isso começou a soar contrária à natureza deles. Como assim? Isso é loucura. O judeu que era preso em Sinais por causa da história mosaica, aquela coisa toda do Antigo Testamento, quando Deus operou grandes milagres, então ficou aquela questão: Deus faz sinais, porque Deus abriu o mar, Deus tira a água da rocha, Deus é um Deus de sinais. E os judeus queriam sinais, tu és o Cristo, desce da cruz, faz um sinal. Porque Moisés fazia sinais, não entrava na cabeça deles um tipo de Deus que morre em silêncio. Um Deus que olha para o Pai e diz: perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. A palavra da cruz foi loucura para aqueles caras, porque a nossa natureza caída sempre pende, caminha para o nosso ego, e a gente espera um Deus que também é egocêntrico. Deus não é egocêntrico. Esses homens produziam sinais em nome de Jesus, mas isso não significa que eles estavam aprovados em Jesus, porque a vida deles não atingiu a essência que deveria ser. Por isso que trabalho, serviço, que inclui manifestações poderosas, não são contados como frutificação no reino de Deus. Não havia comunhão com a natureza de Cristo, embora faziam sinais. Pastor, mas eles profetizavam. Irmão, Deus usa até um jumento. O fato de Deus usar um jumento não faz dele um profeta. Tem muita gente aí que está sendo usado por Deus, mas vou contar um segredo para você: é só jumento. E a gente vai saber no dia do juízo. Perceba o seguinte, que trabalho aqui não inclui manifestações poderosas como profetizar, expulsar demônios, milagres e maravilhas. Isso aqui não é contado na frutificação. Pastor, o senhor não crê nisso? Eu creio em milagre. Irmão, eu nasci já fruto de um milagre. Falei para vocês aqui. Minha mãe não podia ter filho. Minha mãe não tinha útero. Deus deu um útero novo para minha mãe. Ela não gerou nas trompas não. Deus deu um útero para ela. Depois disso eu ainda sofri um acidente. Caí de um prédio de 15 metros de altura. Fiquei em coma, tive traumatismo craniano. Eu sou um milagre, eu creio em milagre. As irmãs oraram por mim. As irmãs oraram por mim. Fizeram campana lá no hospital e oraram por mim. Eu sou fruto de milagre. Eu creio em milagre. Mas milagre não são contados como frutificação. Deus faz um milagre, mas Ele espera que depois você reconheça e vá frutificar. Não é o milagre a frutificação. A frutificação é a resposta que você dá depois que você recebe um milagre. Entende? Agora vamos para o paradoxo. Eu também não posso desassociar fruto de trabalho. Acabei de provar que trabalho não é frutificação, mas eu vou mostrar que também faz parte. Vamos lá. A Bíblia diz que a fé sem obras é... Mas a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Preste atenção, a Bíblia diz que a salvação não vem das obras, vem da fé, e não vem das obras para que ninguém se
glorie. Só que Tiago vai dizer depois que a fé sem obras é morta. Não é um paradoxo? Um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra. Como assim, pastor? E agora? Quem está certo e quem está errado? Olha o segredo do paradoxo. O segredo de todo paradoxo está na motivação. Quando ele disse que a fé sem obras é morta, ele não está dizendo que a salvação é pelas obras. E quando ele está dizendo que a salvação é pela fé e não pelas obras, ele não está excluindo as obras. Ele está dizendo o seguinte, que o direito de salvação que eu tenho foi um preço que foi pago lá na cruz. E pela fé, quando eu creio em Cristo, eu preciso manifestar na vida a fé. E manifestar na vida a fé é traduzida por obras. Por isso que é impossível eu ter fé de fato e não manifestar isso na vida. Só que vamos entender o que é obras, porque obras não é um cargo que você tem na igreja. Obras não é a missão que você diz, eu vou ali fazer um negócio ali para Deus e eu já volto. Isso não é obra. Obras para Deus é a pessoa que eu me torno, e a minha vida é o campo missionário. Mesmo que eu me inclua dentro de uma atividade da igreja, eu vou ali fazer o sopão, por exemplo, mas isso tem que fazer parte de quem eu sou. Porque tem muitos de nós que fazem o sopão, por exemplo, no sábado, vai para o sopão entregar alimento para o morador de rua. Quando chega lá na rua, chora, abraça, se comove com a vida das pessoas que estão sofrendo, oram por elas, voltam para casa na segunda-feira. Ele vai trabalhar na terça, na segunda, quarta, quinta, ele passa na frente, ali vê os moradores de rua, não está nem aí. Tipo assim, acabou aquela comoção, acabou aquele sentimento. Aquele sentimento só acontece quando você está travestido de missionário evangélico, fazendo algo. Quer dizer que isso não é real, não é em você essa obra. Isso não parte de quem você é. Isso é uma ilusão. Então, a verdade tem que ser uma verdade em mim. Eu posso pregar a verdade para você, mas se a verdade que eu prego para você não é uma verdade na minha vida, ainda que seja uma verdade aos seus ouvidos e para você seja a palavra da verdade, para mim vai ser sempre a mentira. Porque o que Deus autentica na minha vida e na sua vida não são palavras, são palavras unidas da verdade. O que é verdade? É o que é. O que eu falo pode ser coerente, mas se não é na minha vida, não é verdade. Por isso que os caras curavam, expulsavam demônios, faziam sinais e maravilhas, estavam diante do Senhor, e o Senhor disse: eu não sei quem você não está na videira, você não tem comunhão com a minha natureza, eu não te conheço, não estamos ligados. Ah, mas eu preguei em teu nome, fez bonito. Ah, mas eu profetizei, uau, muitas pessoas foram salvas por causa de você, mas você não era de verdade. E aí a verdade, por mais verdade que seja, se não for verdade em mim, é mentira. Isso é pesado. Então fica a pergunta para você: as verdades que você aprende aqui estão se tornando verdades em você? Porque se não, é mentira. E isso coloca o cristianismo em descrédito. E é o que tem acontecido. O trabalho que evidencia frutificação é aquele que não tem a sua essência em se autossatisfazer ou buscar manifestações poderosas. Sabe, irmão, houve um tempo na igreja que a gente ficava buscando um meio, sabe, tipo de acontecer sinais na igreja. Não, porque eu preciso ver que Deus me revela alguém aqui para mim falar. Deixa eu ver, Deus manda te dizer. A gente acaba querendo fazer isso. Houve um tempo que a gente queria muito, não, porque eu tenho que sair do culto assim, tem que ter profecia, porque senão o povo se corrompe.
Só que a profecia é a palavra. Não são os sinais que a gente procura, sabe, dissolver na igreja. Houve um tempo que a gente pensava assim, não, o culto tem que quebrar tudo. Se não tiver gente chorando, prostrada, pulando, dançando, o culto não foi bom, gente. Então a gente já subia no púlpito já querendo produzir um tipo de avivamento. Igual a linguagem da gíria, do crentez, né? Quebrar tudo. A gente queria quebrar tudo. Tem pregador que não consegue pregar se o povo não der glória a Deus. Ele fica assim, dá glória, irmão. Boca de aço, queixo de concretos, olho de coruja, dá glória. O pregador fica doido se você não dá glória, porque ele espera que no fundo a motivação dele é ele se autossatisfazendo. Não, eu tenho que arrebentar aqui. Eu tenho que produzir algo que as pessoas têm que gostar, porque é o ego dele, é o ego da gente sendo elevado. Sabe, isso foi uma fase na nossa vida. Passou. Em 2008 eu fui convidado para pregar numa Bala São Paulo. E quando eu recebi esse convite, cara, eu caí para trás. Eu falei, meu Deus, do nada, um Zé Ninguém. E até falei, aonde me viram? E estava eu lá no meio de pessoas grandes, conhecidas, né? Grande, para Deus o grande é, hoje eu sei disso. O grande é o pequeno. Mas estava eu lá, se achando bambambam. Fui para o monte. Fiquei 3 dias no monte a pão e água. Vou consagrar para Deus me usar. E estava lá no monte orando, oh Deus, me usa em profecia, me usa na palavra, me usa em milagres, sinais. Até 10.000 pessoas me ouvindo. 3 dias pão e água no monte. Hoje eu não faria isso mais. Passou errado ir no monte? Não, eu iria no monte. Mas eu não iria lá no monte orar para Deus me usar. Eu iria orar para dizer, Deus, não deixa eu te usar. Não permita que eu te use. Guarda o meu coração. Eu ia lá para, blindar as motivações do meu coração. Porque quando você está na videira, quando você tem um pensamento que não é você, é Ele, que é dele, por Ele, para Ele e nele, quando você tem esse pensamento, você mata o eu em você, porque não tem mais eu, só tem Ele. E aí você não se preocupa mais se Deus vai te usar, porque é Deus que vai fazer, não é nem você. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E aí você não quer um lugar, porque você já sabe que o lugar já pertence a Ele. E aí você não procura honra, porque você já sabe que a honra pertence a Ele. E aí você não está preocupado, a sua motivação não é o elogio. A gente tem que se rever muito, cara. Se autoanalisar demais. Porque as motivações erradas do nosso coração nos perde. E receber elogio é um perigo. Quem gosta de receber elogio aqui? Quem gosta? Seja sincero. Quem gosta de receber elogio? Vou levantar a mão, o pé, tudo. Quem não gosta? Falar que não gosta de receber elogio, você está mentindo. É ou não é? A gente gosta, mas é um perigo. É muito perigoso. Porque tira de você a centralidade do Evangelho. Você se perde na motivação errada do seu coração. Por isso que tem muitos homens perdidos. Gente que quando não era ninguém, era homem de Deus mesmo. Sabe, vivia na presença do Pai. Depois que bombou, acabou. Não tem mais humildade. Por quê? Porque perdeu a motivação. Se vendeu com o elogio. Se vendeu com a honra. Se vendeu com coisas que separam você do Criador. Não tem mais a ver com Ele, dele, por Ele, para Ele. Agora tem a ver com você. E aí você perde a essência, a verdadeira essência do Evangelho, do cristianismo, da videira. Não está mais nele.
Você deixa de dar fruto para Deus, mesmo que você faça milagres, sinais, prodígios, mesmo que você se torne o maior pregador do Brasil, mesmo que você cresça, exploda, aconteça e continue sendo honrado. Naquele grande dia, Jesus pode olhar para você e dizer assim: não te conheço, você está fora da videira, e faz tempo, e está chegando a sua hora, você vai queimar, porque a tua vara é seca. Não, mas eu curei, profetizei, expulsei demônio. É vara seca. Você salvou muita gente, mas você mesmo, você não é salvo, porque você está desligado da natureza de Deus. É um outro Jesus diferente que você está pregando, é um outro espírito diferente que você está vivendo, é um outro evangelho diferente que você está pregando. É o que está acontecendo com muita gente. É a perdição da igreja evangélica no Brasil. A igreja pop, a igreja dos holofotes, a igreja das grandes mídias, e todo mundo buscando um espaço, um lugar, ser aceito, ser reconhecido. Todos temos que lutar contra isso. A verdadeira obra, o serviço que é contado como fruto, o serviço, o trabalho que não exclui frutificação, é aquele onde você ama. Você faz porque ama, você não faz porque quer ser aceito, você não faz porque quer ser reconhecido, você faz porque faz parte de você, você faz nos bastidores da vida. Você não faz no palco da vida, você faz nos bastidores. Quem faz nos bastidores faz porque faz parte da sua essência. Não como quem quer mostrar alguma coisa. Aí Jesus fala da importância do trabalho. Mateus 25:35, ele diz assim: eu tive fome e me deste de comer. É a parábola dos bodes e das ovelhas. Porque eu tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me hospedou. Eu estava nu e me vestiu. Eu adoeci e foram me ver. Eu estive na prisão e foram me visitar. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso aqui é dar fruto, não tem a ver com manifestação poderosa, sabe, com coisas que elevam o nosso ego, dizer: eu sou o líder, a obra que Deus colocou nas minhas mãos. Essas coisas nos deixam poderosos, por isso que a gente gosta de chegar dando carteirada, né? Tá. Sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor. Eu já vi gente que fulano chamou o cara pelo nome, né? Fulano não, pastor fulano, me respeita. Famosa carteirada. Tem muita gente que se alimenta, irmão, dessas coisas. Se alimentam das manifestações, dos cargos, das coisas que faz, mas não manifestam o caráter e a essência da vida de Cristo, porque não está ligado na videira. O exemplo do verdadeiro servir, dito por Jesus, é as necessidades das pessoas mais fracas. Gente com fome, ele fala, gente com sede, gente com frio, gente sem casa para morar, gente doente, gente prisioneira. E aí, perceba que não tem nenhuma manifestação poderosa na parábola. Ele não fala da cura do doente, ele não fala da libertação do preso, ele fala apenas de alguém que se importou e foi lá,
ser um auxílio na necessidade do mais fraco. E ele diz: olha, você que amou de coração, você que realmente se importou com o fraco, com o necessitado, vinde benditos do meu Pai. Isso é fruto para Deus. Entende? Eu não sou contra milagres. Eu não sou contra isso. Só que não são base de frutificação. O que revela o nosso fruto é a nossa motivação. A nossa motivação revela ou bom fruto ou mau fruto, mesmo que você esteja fazendo a coisa bonita, coisa certa. Porque eu posso fazer a coisa certa com a motivação errada, vai dar ruim do mesmo jeito. Já viu uma maçã bonita por fora e podre por dentro? Quem já viu? Você pegou aquela maçã, você fala assim: oh, que maçã vermelha bonita, vou comer. Quando você morde, está podre. Quem já fez isso? Tem muita gente assim, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você: deixa a maçã lá, tá bonitinha, espera mais uns dias, que o podre que está dentro vem para fora. Assim também é a vida das pessoas que vivem uma vida de aparência. O fruto ruim vem para fora. Irmão, todo mundo fica sabendo, não tem jeito. Quando o cara é ruim no fruto, as pessoas descobrem. Você pode trocar de igreja, fica à vontade. Descobrir os seus podres na igreja, no lugar de você ser tratado, ir lá: pastor, me ajuda, estou arrependido, eu preciso melhorar, eu sou ruim mesmo. Aí você fala assim: não, vou sair da igreja, porque meu ego é muito grande, eu não aceito ser contrariado e nem confrontado. Aí você muda de igreja. Vai chegar lá, vai ser bonitinho, mil maravilha, maçã bonita por fora, mas daqui a pouco a história se repete lá também. Aí você fica mudando, muda de igreja, muda de casamento, muda de amizade, vai mudando, você nunca tem uma parada. Por quê? Porque o problema é você, meu irmão. E às vezes está falando bonito, fazendo bonito, mas o fruto é ruim, porque a motivação está errada. Por isso que tem uma galera que não consegue congregar aqui com a gente. Sempre tem uma levinha que cai fora. Eu falo desde lá de Guarulhos para qualquer lugar, porque a gente não preza esse negócio de cadeira, de honra. Não tem nem cadeira no púlpito. A gente não fica esse negócio assim: mas ele não me tem oportunidade. É porque eu sou o líder. Quando começa com esses mimimi, irmão, a gente bate em cima, ou o cara prende ou o cara cai fora. Não dá mais para ficar perdendo tempo com picuinha, sabe? A gente precisa entender que a essência da missão não está ligada a essas coisas que mexem com o nosso ego. A gente gosta muito, sabe, de ser reconhecido, visto, gosta de fazer. Por que o carente gosta de fazer? Porque o carente se alimenta naquilo que faz. É tipo para suprir a carência. O que é carência? É alguém que tem um vazio dentro de si. Ele é incompleto. E aí quando ele faz alguma coisa, ele sente que está preenchendo aquele vazio. Então ele quer fazer, mas é por carência. O problema é que o carente, ele nunca é saciado. Se você deixa um carente fazer, irmão, ele sempre vai querer mais. Incrível isso. É verdade. Eu falei aqui outro dia, irmão, quando eu vejo uma pessoa carente, eu dou um passo para trás. E eu falo para vocês por quê? Experiência de pastor. Porque a gente se relaciona com as pessoas, né? E aí a gente até tem dozinha, né? Tadinho, irmão, é carente, né? Carente de amigo. Eu vou ficar perto dele para ele ser feliz. Aí você deixa o cara ficar perto de você, porque é carente. Aí o cara gruda em você. Aí se outra pessoa chega perto de você, o cara fica chateado. O pastor não liga mais para mim, só liga para fulano. Porque o carente nunca está satisfeito. Você leva o carente para sua casa, você tem comunhão com o carente, você abraça o carente para suprir a carência dele, mas ele nunca é satisfeito. Porque é um vazio dentro dele. E isso dá um negócio assim, irmão, na gente. Você fala: irmão, já sou casado. Sai daqui, se liga. Sabe? Então isso não rola com a gente. Isso é tentar preencher vazio, porque existe um ego
Isso é a natureza caída da gente, sempre tentando se autossatisfazer com alguma coisa que faz. Então a gente quer bombar na vida, a gente quer fazer alguma coisa para ser importante. E essa é a mensagem hoje da teologia coach, que está sendo ministrada hoje em muitos lugares no Brasil. Tipo, você tem que dar certo, você é o cara, sabe? Deus vai te honrar, você vai viver isso, acredita em você. Essa é a mensagem da teologia coach hoje, que está sendo pregada por aí. E a gente tem que tomar cuidado com isso, cara, porque a distorção dos valores são muito grande. Está na hora da gente se interessar pela verdade de Deus. Se você pegar a Bíblia para ler na sua casa, você querer aprender de Deus, você querer, sabe, buscar um crescimento na verdade, na palavra de Deus, e não só na letra, mas na oração, porque às vezes só a letra não vai adiantar. Eu preciso de comunhão, eu preciso estar na videira para receber o sentimento. Quem já se enganou aqui no WhatsApp, já teve mal entendido, você escreve uma coisa, a pessoa entende outra, e aí dá aquela confusão, aí você fala, não, eu não estava te ofendendo, nada disso. Aí você fala, melhor ligar, vou conversar pessoalmente, porque por mensagem dá problema. Com quem já aconteceu isso? Por quê? Porque na leitura a gente não consegue ver a motivação. A gente precisa mais do que escrever, a gente precisa de contato, olhos nos olhos, ouvir a voz, para a gente entender que aquilo que a pessoa está falando não é bem aquilo que talvez a gente está entendendo quando é escrito. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não tem o contato do relacionamento, e aí interpreta o que quiser, distorce uma verdade. Então a gente também precisa de comunhão com Jesus, uma vida de oração, para que a motivação do seu coração seja o coração de Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. É isso que Paulo pregava, porque essa é a vertente. Se não caminharmos aqui, irmão, vai dar errado. Muitas vozes, mas nem todas elas são a voz de Deus. E como discernir a voz de Deus? Se liga na videira. Vai ser um com Ele, se vós estiverdes em mim, eu estiverdes em vós. Então vai dar certo, você vai dar fruto. E o teu fruto é o que revela o seu discipulado. Eu posso fazer a coisa errada, com a motivação certa, e Deus aceitar o que eu faço, porque pela ignorância eu fiz a coisa errada, mas a motivação estava certa. Entende? E acaba revelando bons frutos. Isso é paradoxo. Não, mas o cara está errado, mas o coração dele está certo. Então Deus está abençoando ele. E você vai ficar espantado no dia do juízo, porque vai ter muita gente entrando, gente que você nem imaginava, e muita gente do lado de fora, gente que você dizia, o quê? Aquele cara do lado de fora? Não. Paulo escreve em 1 Coríntios 13:2, ele diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda fé, de maneira que transportasse os montes, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu parei para pensar e falei assim, gente, quem venderia tudo que tem e daria aos pobres sem amor? Você consegue entender isso? Existem pessoas que fariam isso? Vendia tudo que tem e dava aos pobres, mas não tem amor. Está fazendo isso, mas não tem amor. Essa palavra cabe? Político faz isso? Político faz, não faz? Por quê? Porque ele quer ganhar a reeleição. Então ele vende tudo que tem e dá aos pobres, porque agora é o bom samaritano. Então, pessoas
que se alimentam da boa fama, da boa reputação, do bom nome, faz qualquer coisa. E aí Deus olha e diz assim: não adianta nada, porque não é real, não tem amor, não vem de você, vem dos interesses errados. Por isso que nós precisamos de uma leitura das nossas motivações. E eu gosto desse texto onde o apóstolo Paulo, ele tem uma leitura da sua motivação. Ele está numa viagem missionária pregando, Atos 16, 17, numa conferência de muitos dias. E a Bíblia diz que, seguindo Paulo, a mulher clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o versículo 18 diz que ela fez isso por muitos dias. Diga comigo: ela fez isso por muitos dias. Aí a Bíblia vai dizer aqui que Paulo, depois de muitos dias, perturbando-se, voltou-se a ela e disse: espírito maligno, em nome de Jesus eu te digo, saia dela. Quem ia pensar que essa mulher estava endemoniada? Ela só estava dizendo o seguinte: esses servos são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade. Eles eram servos de Deus? Sim ou não? Sim ou não, gente? Como diz o Macedo, por muitos dias. Aí eu vou entender quando eu leio outras cartas de Paulo, e uma delas ele diz assim: que Deus permitiu um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse ou ensoberbecesse. Paulo, como qualquer um de nós, também tinha problemas com o ego. E aqui ele tem uma leitura da sua motivação. Ele está numa viagem missionária, pregando por muitos dias, e uma mulher ali na conferência dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Uau, esses homens, elogiando, reconhecendo o seu valor. Paulo se incomoda com aquilo. Por que ele se incomoda? Porque ele viu o demônio na mulher? Não, porque ele viu o demônio nele. Ele viu a motivação errada nele. Ele teve uma leitura de si mesmo. É o mesmo Paulo que recebeu a esbofetada de Satanás porque era exaltado. Ali ele estava sendo um homem tratado, um homem lutando contra a sua natureza caída, um homem se auto-revendo, tendo leitura de si mesmo. E quando ele tem uma leitura de si mesmo, ele diz: isso aqui não está me fazendo bem, é demônio. Isso aqui é para me tirar do foco, é demônio. E ele repreende, para nossa surpresa, ele repreende a mulher, estava endemoniada. A maioria de nós não nos perturbamos com elogios. Você se perturba com elogio? Quem tem página na internet aí, rede social? Quem tem Facebook, Instagram? Você vai toda hora lá olhar o quê? Os comentários, né? Aí você fica perturbado com os elogios? Nossa, como você está linda! Aí você fica lendo, lê 2 vezes, 3, dá um sorrisinho que só você está ali vendo. Vou postar outra foto para ganhar outro elogio. É ou não é? Que isso? Carência. Suprir vazio. A gente não se incomoda com elogio. Mas e se alguém escreve uma crítica lá na sua página? Hã? E se alguém escreve lá que a sua roupa está indecente, irmã? E se alguém escreve lá que não gostou de você? A gente se perturba com a crítica, não com o elogio. Esse é o nosso problema. Por quê? Porque temos ego. Não temos um senso de realidade. Temos ego porque estamos separados do Criador. Não é dele, por ele, para ele são todas as coisas nele.
todas as coisas subsistem. Não, é eu separado, é eu vivendo a minha vida, é eu buscando o meu espaço, é eu buscando o meu reconhecimento, é eu tentando me autossatisfazer. Por isso a palavra de Deus diz que quando nós somos convertidos genuinamente, somos completos, maduros e sem falta de nada. Eu não preciso mais disso. Por isso Paulo também vai dizer: quer façais qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Aí eu vou pensar 2 vezes antes de postar aquela foto. O que essa foto glorifica a Deus? Glorifica a Deus ou está mostrando os meus músculos? Glorifica a Deus ou está mostrando os meus decotes? Glorifica a Deus ou eu estou atrás de um vaso? Vai achar um botijão, cuidado. Glorifica a Deus ou sou eu? Ah, pastor, mas eu quero tanto uma coisa. É porque você está separado da videira. Você é um galho seco. Entende? É forte essa palavra? Por isso muitos ministros do evangelho estão desviados, irmãos. Porque a motivação não é pura. Se alimentam da fama, se alimentam do eu. E de forma sorrateira as pessoas recebem a glória dos seus trabalhos, das coisas que fazem, das suas manifestações importantes. E aí Jesus diz aqui no versículo 5: sem mim nada podeis fazer, e se você não estiver em mim, será lançado fora. Isso aqui é que é verdade. Irmão, dar fruto é muito importante, porque é a marca do verdadeiro discípulo. Eu tenho que me preocupar se eu estou na videira frutificando. Nós aprendemos que não tem a ver com trabalho, mas tem a ver com a motivação correta do nosso coração, somada do que fazemos. O que é motivação? A palavra motivação significa o que me move. Qual o motivo que me move? Motivação, a motivação de eu estar fazendo isso tem uma razão que me move a fazer isso. Qual a razão que te move a fazer o que você faz todos os dias? Olhe para dentro. Eu estou te ensinando a olhar para dentro, porque é isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tenha comunhão com Cristo. Você não tem comunhão com Cristo sem se autoexaminar. A igreja evangélica hoje está vivendo um tempo de transição, de frutificação genuína. Muita gente está acordando graças ao YouTube, à internet, à facilidade que tem feito mensagens como essa tocar o coração de pessoas que estão presos dentro da religião, fazendo pessoas acordar. Aí eu vi um noticiário sobre a pesquisa feita pelo IBGE, onde mais de 4 milhões de evangélicos estão desigrejados. O IBGE fez questão de publicar a pesquisa para dizer que o número de evangélicos está caindo, porque se tem evangélicos desigrejados, a igreja está com problema, a igreja evangélica. Mas na verdade, isso que está acontecendo é um propósito de Deus, é um avivamento que está sendo gerado sobre a igreja. Porque se o avivamento não parte dos púlpitos, não parte dos altares, Deus vai começar a fazer no meio do povo. E aí Ele levanta homens do nada para tocar o coração das pessoas, acordá-las com um diagnóstico correto do Evangelho. E aí as pessoas que recebem esse diagnóstico acordam e dizem: cara, não dá mais para congregar. Por quê? Porque não bate. Não dá mais porque não é a verdade, não é o verdadeiro Evangelho. A igreja está presa nos amuletos, a igreja está presa nas campanhas, a igreja está presa numa mensagem egocêntrica, almática. Muita gente desigrejada porque não encontra mais a igreja ideal. E eu recebo ligação, mensagem todo dia: pastor, estou sem igreja. É muito longe para ir aí, estou sem igreja. Tem uma questão ruim nisso, porque Deus não chamou a gente para ficar sem igreja. Deus chamou a gente para congregar. E ser igreja não é ser igreja sozinho. Tem gente que fala: eu sou a igreja.
Mentira. A Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Nós, corpo, somos a igreja. Você sozinho não é a igreja. Então a gente precisa estar junto para ser igreja. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se importar com a causa do outro, se reunir, se confraternizar. Isso é ser igreja. Mas eu acredito numa coisa que está acontecendo. 4 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas, vai fazer muitos líderes pensar. Porque eu conheço muitos líderes que não conseguem abrir mão do sistema, conheceram a verdade, concordam com a verdade do reino, mas não conseguem aplicar. Por quê? Porque a sua igreja se mantém com campanhas, se mantém com cultos de libertação. Não, eu tenho que fazer, senão o povo não vem, pastor. Eu tenho que fazer, senão vai diminuir as entradas dos dízimos e ofertas e a gente não vai pagar o aluguel. A gente não vou conseguir tirar o meu salário e o meu custo de vida é alto, pastor. Eu não consigo mudar o meu sistema. Ah, é? Então tá bom. Deus vai pegar o povo e o povo vai dizer: não dá mais. Cara, não aguento mais esse culto que alimenta ego, que me faz ser vara separada da videira, que me faz pensar em mim e viver para mim. Estou saindo fora. Aí quando a igreja começar a perceber que tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? A liderança não acordou, mas o povo está acordando. Aí a liderança vai ser obrigada a mudar. Se o avivamento não começar nos púlpitos, ele vai começar nos bancos. Eu creio nesse senso de propósito. Deus está se movendo sobre a igreja de Jesus, que é a igreja dele. Sabe, querido, a nossa vida precisa se tornar um transbordar de uma vida com Jesus. O fazer é importante, mas ela não substitui o ser. O fazer tem que ser uma extensão do ser. E eu vou encerrar, vou lá para o final do meu esboço, porque não dá tempo de pregar tudo. Só Deus. Apocalipse 2:1. Olha o que diz Apocalipse 2:1. O anjo da igreja que está em Éfeso diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, diz assim, é para a igreja essa palavra: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que você não pode sofrer os maus, e que pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, sofrestes, tivestes paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Escute aqui: se o teu trabalho, se o que você faz na vida não é uma extensão do amor de Deus, Deus não está interessado naquilo que você faz. Olha o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, se arrependa, pratique as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei o seu castiçal. Pratica as primeiras obras. Mas olha, presta atenção, eles tinham obras. Conheço o teu trabalho, a tua paciência. Olha só, essa igreja trabalhava, mas quais eram as primeiras obras que eles deixaram de praticar? A que une motivação, a que me faz ser real, a que me tira do mecânico, que aquilo que eu faço é por quem eu me torno, por quem eu sou, é real, é vivo. Eu não faço porque é uma tarefa, é uma ordem, é um cargo. Eu faço porque está em mim isso. Somos infiéis, Deus permanece. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele não pode negar quem Ele é. Ele faz por quem Ele é. Quando nós estamos nele, nós deixamos de fazer
a partir de um interesse e fazemos a partir de quem somos. Então sim, nós conseguimos perdoar, conseguimos dar outra face, conseguimos amar o próximo, conseguimos suportar. Qualquer parada você vai conseguir suportar, porque você está na videira. Não é você, é Ele. E se é Ele em você, através de você, se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, cara, já era, vai dar certo. Você vai conseguir, meu irmão, vai ser feliz, vai dar tudo certo. Vai vencer qualquer luta, qualquer barreira, qualquer tempestade da sua vida. Porque Jesus venceu, e assim como eu venci, vocês vencerão, porque eu estou em vocês. Aleluia! Fica de pé comigo nessa noite.